Bem, amém, glória a Deus. Para começar, eu gostaria de fazer uma oração, orar para que o Senhor possa tocar no seu coração, mas mais importante que eu seja um canal do Senhor para que essa palavra toque seu coração. Primeira palavra de 2022, e buscando o Senhor faz todo sentido, porque essa deve ser a primeira palavra do ano. Então, para começar, vou pedir para que você abra a tua Bíblia em Joel, capítulo 2. Amém? E assim que você estiver abrindo, eu quero fazer essa oração. Pai, em nome de Jesus, tudo o que há em mim te adora, Jesus. Eu nasci para isso, Jesus. Eu nasci para te adorar, eu nasci para te servir, eu nasci para te dar o meu melhor, Senhor, em todas as coisas. Por isso eu peço em nome de Jesus. Toma esse momento para a tua glória. Usa, Senhor, essa palavra para a tua glória. Eu peço que você abra os ouvidos daqueles que precisam ouvir essa palavra, Senhor. Toca eles no mais profundo, Jesus. E que eles entendam, Senhor, que o tempo é agora. O tempo que o Senhor nos chamou para viver grandes coisas é agora. Eu peço, Jesus, que você realmente se faça mais presente do que nunca. Eu sei, Senhor, que você está aqui, mas você também está com as pessoas que estão assistindo. Que elas possam ouvir a tua voz, falando com elas, escutarem com intimidade o que você tem para falar com o teu povo, com os teus filhos. Em teu nome eu te peço, Abba Pai. Amém, amém, amém. Ok, vamos lá. Então, Joel, capítulo 2, versículo 28. Versículo 28. Joel se encontra no Velho Testamento. É um dos últimos livros do Velho Testamento. E você pode encontrar ele logo depois de Daniel. Então, vamos lá. Joel, capítulo 2. Versículo 28 diz, tem um título que é interessante, em algumas versões são títulos diferentes, mas aqui diz, a promessa do derramamento do Espírito. Escute isso, igreja, a promessa do derramamento do Espírito. Ou seja, o Senhor nos prometeu que haveria um derramamento do quê? Do seu Espírito, de sua presença. Diz assim, 28. E acontecerá, já que a gente pode terminar a pregação, porque quando Deus fala, as coisas acontecem, e Ele já está falando, vai acontecer. Joel era um dos profetas de Deus, e o Senhor falava por meio de Joel, e essa era a palavra do Senhor. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Aí na sua casa diga, toda a carne. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Wesley. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos ou anciões sonharão e vossos jovens terão visões. 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. 30 diz, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aí, tá bom. Isso que nós lemos agora era um profeta falando sobre os últimos dias. Os últimos dias são os dias que estão próximos à vinda do Senhor. Igreja, isso é tão forte, porque o nome
dessa passagem chama a promessa do derramamento do Espírito. Igreja, você consegue entender que o Senhor, o Criador de toda a terra, prometeu que derramaria o seu Espírito? Quando a gente faz uma promessa, é tão importante. E o Senhor prometeu que Ele derramaria o seu Espírito. E quando Ele promete isso é bem antes de Jesus, igreja, para terem uma ideia cronológica. Isso foi bem antes, Joel veio bem antes de Jesus nascer. Mas havia uma promessa, que nos últimos dias, vossos filhos, das gerações por vir, vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. O que é profetizar? Ana, eu nunca ouvi essa palavra. O que é profetizar? Igreja, quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, quando você se permite receber o derramamento do Espírito, você se enche dele. A gente já vai ler uma outra passagem que mostra onde há derramamento do Espírito, você fica cheio de sua presença. E quando você fica cheio de sua presença, você começa a profetizar. Quando nós profetizamos, é que nós estamos falando não o que queremos, mas o que ouvimos. O que ouvimos que sai da boca de Deus. Sabe, muitas vezes quando eu tive a oportunidade de ministrar, e eu sentia meu coração queimando, meu corpo queimando, e eu sabia, eu sei. Isso não é um sinal, tá, igreja? É que o Senhor, Ele se manifesta assim comigo. Eu sinto meu coração pegando fogo, fogo, fogo intenso. E eu sei que o Senhor está falando comigo. E quando eu estou cheia, quando eu me permito, quando eu busco a presença do Senhor, eu começo a profetizar. E profetizar não são coisas que eu acho sobre alguém, mas que o Espírito Santo começa a sussurrar e a gente fala porque a gente consegue ouvir. Fica muito mais fácil ouvir o que o Senhor tem para dizer quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Ou seja, nossa, tá tão difícil para eu ouvir o que o Senhor tem para mim. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Nossa, eu queria poder carregar as boas novas. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Você entende isso? Você entendeu o que é profetizar? Profetizar é falar, é você abrir a tua boca para falar aquilo que o Senhor já falou primeiro. E o Senhor compartilha muitas coisas conosco. O Senhor fala muito com os seus filhos. Só que nós precisamos, para ouvir o Senhor, num mundo tão barulhento, tão cheio de ideias, tão cheio de políticas, tão cheio de contrariedades, tão cheio de adversidades, tão cheio de caos. Fica muito difícil ouvir a voz do Senhor se eu não for cheio. E o que eu quero que você entenda é que, nossa, Ana, você está falando ser cheio, ser cheio. Ei, há uma promessa de um derramamento do Espírito Santo sobre a tua vida. Há uma promessa. Não é assim, por casualidade, se eu orar muito, eu vou ser cheio. E acontecerá que os vossos filhos e filhas profetizarão. Porque essa é a promessa, essa é a consequência do derramamento do Espírito. Amado, se você for cheio do Espírito e você ficar calado, você está matando o Espírito Santo de Deus que habita em você. Porque um dos sinais e maravilhas de Deus é a palavra. Criação do mundo, a palavra foi dita. Quando Jesus veio à terra, como Ele curava as pessoas? Com uma palavra. Como ele transformou os discípulos, os pescadores, em pescadores de homens, com uma palavra. Uma das características, uma evidência que você é cheio e cheia do Espírito Santo de Deus é porque você abre a sua boca e profetiza. Você abre a sua boca e a palavra não vem de você.
vem do homem, filho do homem. E você consegue profetizar e você consegue ouvir claramente o que Deus tem para falar para você. Vem comigo em Atos, capítulo 2. Veja, Joel estava no livro do Velho Testamento e Jesus ainda não tinha nascido. E agora nós vamos para Atos, onde Jesus já nasceu, viveu, cumpriu seu ministério, morreu e ressuscitou e foi para os céus e deixou mais uma vez uma promessa. Porque a gente só pode profetizar o que sai da boca de Deus, o que Deus já tinha falado. E Deus em Joel já tinha falado que ia haver derramamento de seu Espírito. Então, antes de Jesus subir aos céus, ele diz que a gente tinha que esperar, que os discípulos tinham que esperar, porque ia vir o Consolador, ia vir o Espírito Santo de Deus, e que ia ser um com eles. Ou seja, Jesus nos mostra que nós não podemos falar nada. Profetizar não é falar o que você passa na sua cabeça, o que deu na sua cabeça para você falar. Profetizar é o que você ouviu. Você ouviu o que o Senhor te falou e você abriu sua boca. E como Deus fala, assim se cumpriu. Vem comigo em Atos, capítulo 2. Por coincidência também, é capítulo 2. E diz assim. Eu vou ler de uma outra versão. O Espírito Santo tinha falado, eu falei aqui para o Wesley que o Espírito Santo tinha falado para eu trazer a minha Bíblia. E eu não trouxe porque eu falei, eu vou usar a Bíblia do pastor, do meu pai. Mas agora faz sentido que eu deveria ter obedecido o Espírito Santo e traga a minha Bíblia, porque é outra versão que eu quero ler para vocês. Uma versão um pouco mais simples. Vamos lá. Eu estou lendo da Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Versículo 1. Atos 2, versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos, diga todos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Versículo 5. Estavam morando ali, em Jerusalém, judeus religiosos, vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, imagina, gente, se eu vejo uma língua de fogo em cima de alguém, eu vou começar a pular e dar glória a Deus e vou começar a dar meu melhor adoração, porque eu vivo para isso, para ver o mover do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. Então imagina os discípulos que já estavam ali 40 dias esperando, porque Jesus prometeu que ele ia mandar o Espírito Santo, e de repente vem um vento. Gente, eu amo muvuca gospel, eu amo. E aí imagina, eles assim, todos juntos, de repente vem um vento, de repente vem um fogo, e todo mundo começa a adorar, e todo mundo começa a falar em línguas, e o Espírito Santo começa a derramar. Diz no versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Então imagina, eu estar lá com Pedro, e eu vendo o Espírito Santo derramando sobre Pedro, a porção para Pedro, ver João e todos eles sendo ministrados. Aqui eu estou com Wesley, com Gustavo. Então eu imagino que se isso acontecesse aqui, Deus derramando uma porção para o Wesley, derramando uma porção para o Gustavo, derramando sua presença, eu ia ficar louca. Imagina o barulho que eles fizeram. Que continua no versículo 6, quando essas pessoas, esses judeus religiosos, quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia.
como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Ou seja, pessoas de diferentes nacionalidades, pessoas de diferentes culturas, raças e etnias conseguiam entender os galileus falando a própria língua, e cada um falava uma língua diferente. Uns diziam, nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficavam perto de Cirene. Alguns de nós somos de Roma, uns são judeus, outros são convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Versículo 12. Todos estavam admirados. Que estava acontecendo uma muvuca lá, gospel. O pessoal foi de fifi ver e foi ver que pessoas de diferentes etnias conseguiam entender o que as pessoas estavam falando. Todos estavam admirados, sem saber o que pensar. E perguntavam para os outros, o que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo, esse pessoal tá bêbado. Conheço gente que vê mover do Espírito Santo, vê milagre na frente deles e fala, mas esse cara aí é doido, esse cara é maluco. Versículo 14. Então Pedro se levantou. Pedro era um dos 12 discípulos que estavam lá, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta, nossa, não sei se você está entendendo para onde a gente está indo, começou a dizer à multidão, meus amigos judeus, e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo, o que o profeta Joel disse. Antes da gente continuar, olha todo o tempo que passou, mas se cumpriu a promessa do derramamento do Espírito. Nem Pedro sabia, mas ele conhecia as Escrituras. E Pedro ali pôde testemunhar a promessa do derramamento do Espírito. Ele diz no versículo 17, e é isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Diga, todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, e os moços terão visões, e os velhos sonharão. Sim, versículo 18, eu derramarei o meu Espírito sobre os meus servos e minhas servas, e naquele dia eles também anunciarão a minha mensagem. E em cima do céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Igreja, em nome de Jesus, entenda isso. Quando você é cheio do Espírito Santo, algumas coisas acontecem. Mas a primeira é Deus te encher com palavra, que é a profecia. Porque Ele disse que nos últimos dias vossos filhos e filhas profetizarão. Para profetizar, nós precisamos ouvir o que Deus está falando. Só que profetizarão sobre toda a carne. Sabe por que os discípulos começaram a falar em outras línguas? Porque aquilo que estava acontecendo não era só para os judeus religiosos ficarem espantados, não era só para Jerusalém, mas todos que estavam ali, toda etnia, raça, cultura e nacionalidade diferente conseguiu compreender o que eles estavam falando. Eu sei que isso parece loucura, mas é isso que o Espírito Santo faz. Ele fala, ele usa todo mundo para falar com toda a carne. Pessoas de diferentes lugares. Isso é a primeira coisa. Quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, você abre a sua boca e fala. Eu escuto tanta gente falando que é cheio do Espírito Santo de Deus. Tanta gente que vem com uma postura para a igreja como se
pega, se a palavra fosse um buffet, que ele pega aqui um pouquinho, pega esse versículo, medita um pouquinho. Mas, sabe, o verdadeiro fruto de quem é cheio do Espírito Santo é profetizar. Igreja, pelo amor de Deus, não sei se você está entendendo o verdadeiro fruto do Espírito. Quando a promessa se cumpre do derramamento do Espírito e você é cheio, você, os filhos e filhas, profetizarão. E diz assim: nossos anciões terão sonhos e os nossos jovens terão visões. Há uma promessa para essa geração. Há uma promessa para essa geração. Uma promessa tão forte do derramamento do Espírito. Quem é você nessa geração? O que te impede para profetizar? Não adianta. Tanta gente quer mais de Deus, mas quer mais de Deus para paz mental, saúde mental. Isso é tudo lindo, maravilhoso, mas entenda. O reino dos céus é amar o próximo, é viver para o próximo. Nós estamos buscando o Senhor e as coisas do alto para a nossa felicidade própria, para a nossa família estar bem. Isso é tudo lindo, maravilhoso, mas igreja, entenda. Quando você é cheio do Espírito Santo, você profetiza. Quando você é cheio do Espírito Santo, você tem visões, você tem sonhos. E não é só sobre você. É para uma geração. Porque Deus prometeu o derramamento de seu Espírito. E o que você vai fazer com isso? O que? O Senhor pode retirar o Espírito dele sobre você. Você sabia disso? Porque se nós voltarmos para a história de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, ele tinha o Espírito do Senhor, mas ele começou a viver. Escute isso, igreja, que eu escuto alto e claro do Espírito Santo, porque nós estamos cheios do Espírito Santo e meu coração está queimando para te dizer isso. Saul foi denominado rei, foi ungido rei, mas ele começou a usar as coisas do Senhor, começou a fazer sacrifícios para o Senhor. Não, ele não estava errado de fazer sacrifícios para o Senhor, mas tudo que ele estava fazendo era para o seu próprio reino. Você entendeu isso? Saul foi o primeiro rei de Israel e ele foi ungido. E a unção normalmente é uma simbologia de que você é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele foi ungido, ele era rei. Só que a presença do Senhor se apartou dele, se distanciou dele, foi embora. Porque ele começou a usar a presença do Senhor, ao pegar a adoração dele, o sacrifício dele, para a construção do seu próprio governo, para a construção do seu próprio reino. Para que você está usando o seu relacionamento com o Senhor? O que você tem pedido para o Espírito Santo de Deus? Para que você tem caminhado com Jesus? Para que você se diz cristão? Para que você se diz filho de Deus? Para você fazer parte da promessa do derramamento do Espírito? Ou para você criar o seu próprio reino, o seu próprio governo? Você pode se tornar rei com a unção do Senhor, mas a presença dele vai embora. Porque o Senhor quer que você viva os seus sonhos. O Senhor quer que você viva os seus sonhos, mas é muito mais que isso, igreja. Se você for cheio do Espírito Santo de Deus, você vai ter que abrir a sua boca. Porque você vai ouvir o Senhor tão mais fácil. Mas o que adianta? O que adianta você ouvir o Espírito Santo se você não for abrir a sua boca? O que adianta você adorar o Senhor, viver uma vida com Ele para si mesmo? O Senhor quer que você faça parte dessa geração. Dessa geração. Se você for jovem, você vai ter visões. Quando você se tornar um ancião, você vai ter sonhos. Mas tanto
Os filhos e filhas profetizarão. Não importa a sua idade hoje. Não importa quem você é hoje. Se você é um jovem, se você é uma criança, se você é uma pessoa um pouco mais velha. Não importa. Vocês, nós, a geração dos últimos dias, profetizaremos. Se formos cheios do Espírito Santo de Deus, não importa. E pode se manifestar como sonhos, como visões. Mas, igreja, entenda. O Espírito Santo não vai te encher se você não abrir a sua boca. Porque Ele não te enche para você ficar até o topo. O Espírito Santo te enche para você transbordar na sua presença. Ele não te enche para você guardar para você. O Espírito Santo Ele é um com Jesus. A Trindade perfeita, eles são um. E quando nós somos cheios dEle, nós multiplicamos. Nós transbordamos. Outras pessoas são impactadas. Me desculpa, mas vir para a igreja não pode ser um espaço para você colher o alimento diário que vem dos céus só para a sua vida. Nós falamos muito da vida pessoal das pessoas e ministramos à luz da palavra sobre seu crescimento pessoal, sobre maturidade, sobre tudo isso. Nós falamos o ano inteiro sobre maturidade, mas é que nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer para entender que Jesus, o Filho do Homem, veio à terra porque Deus tanto amou o mundo para que nós não perecêssemos. Jesus é o modelo e eu sempre digo isso. Jesus dedicou a sua vida inteira para falar, para tocar as outras pessoas. E Jesus zombavam de Jesus. Você não acha que vão zombar de você? Vai ter gente que vai ficar espantada. Agora mesmo tem gente me assistindo e deve estar pensando, quem essa moça acha que ela é? Zombando de mim. Mas deve ter pessoas aqui também assistindo e falando, o que está acontecendo? Vai ter pessoas que vão te zombar. Zombaram de Jesus, porque Ele falava com autoridade. Zombaram de Pedro e dos apóstolos que estavam... Gente, tinha línguas de fogo em cima da cabeça deles. E mesmo assim, eles estavam sendo zombados. E daí, o que parou os pés deles? Nada. Porque quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, não importa a zombaria, mas a coragem e a ousadia se nasce em você. E foi isso que aconteceu com Pedro. Falaram, eles estão bêbados. Pedro falou, bêbados? É 9 horas da manhã. E ele se levanta. E eu recomendo que vocês continuem lendo. A gente parou no versículo 22. Mas depois, continua lendo para você ver a ousadia e a coragem que Pedro teve para defender a manifestação do Espírito Santo. Você defende a manifestação do Espírito Santo? Você tem vergonha quando você se solta na presença de Deus? Será que você não está restringindo o que Deus pode fazer aqui e agora na sua vida? Porque você está preocupado que vão zombar de você? Deixa zombar. Deixa pensar. O que te impede de ser cheio hoje? Orgulho do que os outros vão pensar? Essa palavra o Senhor deu para 2022 para a gente começar, para que você e eu entendamos que há uma promessa. Repita comigo, para você entender. Existe uma promessa de derramamento do Espírito Santo. Você entendeu isso? Se existe uma promessa, ela vai se cumprir, queira ou não. Queira você, queira eu, ela vai se cumprir. Mas ela pode não se cumprir na sua vida. Porque o Senhor não vai te dar algo para você não viver ali plenamente. Porque o nosso Deus é um Deus de plenitude. Deus é um Deus de plenitude. E Ele não vai te dar algo para você viver meia boca. Ele quer que você transborde. E se você quer ser cheio do Espírito Santo, você vai ter que abrir sua boca. Porque Ele vai te encher e vai transbordar. Mas você vai ter que falar. E quando você falar, vai ter pessoas que vão estar te zombando, falando que você está bêbado. Mas outras pessoas vão estar falando, o que está acontecendo? Eu quero isso. Nesse mesmo dia, mais de 3.000 homens, diz a palavra, que foram convertidos.
eu diria que nem 10% disso eram as pessoas que estavam zombando. Mas 3.000 homens, sem contar crianças e mulheres, foram convertidas. Receberam o Espírito Santo na vida delas. E aí começa tudo. O que te impede hoje de aumentar a geração de pessoas que precisam viver essa promessa do derramamento do Espírito? Você faz parte disso. Você faz parte disso. Não deixe que os zombadores, que são isso, roubem tudo isso que Deus tem para você. Eu queria que nós cantássemos novamente a música do Espírito Santo. De render a nossa coroa. Sabe, porque a nossa coroa é o que Davi fez. Saul usou a coroa dele para a glória dele, para poder intimar os seus inimigos e falar, olha quem eu sou. Mas Davi não tinha problema nenhum em tirar a coroa. E que seus inimigos soubessem que ele era um homem que adorava a Deus. Ele não tinha problema com isso. Que você renda a sua coroa. Que você entregue, porque Deus vai te dar governo. Deus vai te dar tudo isso, eu não tenho certeza, mas que você tenha a capacidade de tirar a sua coroa, de tirar os seus títulos e render a Ele, porque o que importa nossos títulos? O que importa o que a gente conquistou? Se é tudo dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Deus quer te usar mais. Só que você precisa ser cheio do Espírito Santo. E eu quero que você ore conosco, cante conosco. Espírito Santo, você é bem-vindo na minha vida. Você vai cantar conosco, derrama a sua glória e seu poder, porque hoje nós vamos testemunhar que a promessa vai se cumprir. A promessa de Joel, como está escrito em Joel e como aconteceu em Atos 2. Se você ainda não transborda o Espírito Santo de Deus, se você ainda não consegue profetizar, porque profetizar é ouvir o que o Senhor tem falado e falar na vida das pessoas. E se você quiser isso, nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Mas em primeiro lugar, você vai ter que se despir, você vai ter que deixar de lado. Você vai ter que pedir, Senhor, eu quero que você derrame a sua glória e o seu poder. E eu quero fazer parte dessa geração onde os filhos e as filhas profetizarão. Que 2022 seja um ano que você transborde a presença do Senhor. Que 2022 nós deixemos de lado tudo aquilo que a gente almeja para a nossa glória. E que nós busquemos em 2022 agradar aquele que está sentado sobre o trono e transbordar. Porque quando você transborda, outras pessoas conhecem Jesus por meio de você. Que as pessoas possam conhecer Jesus por meio de você, porque você é um com Ele.